Neste vídeo eu vou mostrar como localizar um endereço através do CEP. Você digita o CEP e atualiza automaticamente o endereço, bairro, cidade e UF, ok? Então eu vou mostrar aqui um vídeo bem objetivo, né, de como que a gente consegue fazer este recurso, tá bom? Então é o seguinte, já vou direto ao ponto. Aqui eu tenho um exemplo simples, né, de um cadastro, pode ser de cliente, ou, desde que envolva endereço do que você precisar. E aí você vai preencher manualmente os dados, colocar CEP e automaticamente preenche os dados restantes. Você só preenche o número do imóvel. Então como que eu faço isso? Bom, primeiro eu vou preencher aqui os dados simples. Colocar o telefone. Tá? Você pode usar formato de número também. E o CEP. Tá, bom. Aqui o CEP eu posso colocar aquele que eu quero que seja localizado. Então, não está pronto, eu vou fazer todo o procedimento, mas só que inicialmente eu tenho que tomar cuidado com o seguinte detalhe. Quando eu coloco o CEP que começa com 0, né, por exemplo, 03156-000, tá? O Excel entende que isso é um número. Tá? Sendo um número, ele remove o 0 à esquerda. Então, quando eu pressiono Enter, tá? Aqui já tem o formato de número, eu só vou remover, tá? Já como geral, aqui ó, já tinha colocado, só removi o formato de número, tá certo? Então ele tira o 0 à esquerda. Então, o que eu devo fazer? Por mais que eu coloque o formato de número, olha só, eu vou deixar um vídeo na descrição que eu explico com detalhes o formato de número, tá? Mas aqui eu vou colocar a quantidade de números separado por um traço, tá certo? Tracinho para separar. Os 5 dos números iniciais dos 3. Clique em OK, pronto, aparece aqui. Só que mesmo assim, aqui na barra de fórmula, você percebe que não tem o 0 à esquerda, tá? Ou seja, eu preciso de 8 dígitos para conseguir utilizar esse recurso de completar o endereço com CEP, tá? Então, o que eu posso fazer? Nesta célula aqui, vou pegar essa célula e vou fazer um ajuste. Eu vou pegar a função direita, certo? E vou colocar aqui, ó, 2 zeros à esquerda, ou seja, 2 zeros entre aspas. E eu vou concatenar, ou seja, juntar esses 2 zeros com esse CEP, tá? Eu vou pegar somente os 8 números à direita, tá? Porque se ficar faltando com 0, ele vai completar com até 2 zeros. Aqui eu preciso de um só. Mas se tiver um CEP que tiver a necessidade de completar 2 zeros, já vai servir essa função. Então eu vou pegar os 8 números à direita, tá? Fecho aqui, pressiono Enter. Olha que interessante. São 8 números, tá certo? Completou com 0 à esquerda. Então eu preciso fazer isso, porque aqui, por mais que eu utilize o formato de número, ele não completa aqui na barra de fórmula, ou seja, ele só mostra o formato. Porém, quando eu clico 2 vezes, ou visualizo na barra de fórmulas, não tem o 0 à esquerda. Esse formato de número é apenas para eu visualizar de uma maneira mais interessante, tá bom? Então tá, vamos lá. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos precisar de um serviço web, ou seja, um web services, que se chama via CEP, tá? Tem alguns outros, tá? No momento que eu estou gravando esse vídeo, esse aqui é o mais estável, mas você pode usar outro também. Então eu vou vir aqui nesse site via CEP e é um serviço web, tá? Tá vendo que aparece aqui o nome Web Service? É um serviço bem comum que fornece dados para aplicações, tá? E você consegue utilizar esses dados de retorno desse sistema. Então, é um Web Service, um serviço web. E ele diz aqui que você precisa passar 8 números, é o que eu acabei de ajustar agora. E para você trabalhar com esse recurso, você precisa dessa linha aqui. Só que ele retorna em vários formatos, tá? Em JSON, JSON e XML. O que nós vamos usar é o XML. Eu copiei de lá, só ia mudar aqui, ó, XML no final, mas já que tem aqui eu vou copiar já dessa linha. Pronto, é o que eu preciso. E ele vai nos retornar os dados nesse formato, tá? Em tags do tipo XML. Então, eu vou vir aqui, eu vou utilizar uma função chamada serviço web, que é a tradução de web services, né? Então, essa função é utilizada para retornar dados de serviços web ou web services da internet, tá bom? Então, eu copiei, agora eu vou colocar entre aspas aquilo que eu acabei de copiar. E nesse formato aqui, esses números é justamente o CEP que eu tenho que passar para ele poder retornar os dados. É justamente o CEP que eu tenho que passar para ele retornar os dados. Então, quando eu pressiono Enter, ele retorna dados nesse formato, tá? Tá só nessa célula, por mais que eu clique nessas outras, não tem nada aqui.
nessa célula que eu colei, tá bom? Então, ó, pode ver aqui, tem até uma rolagem aqui com mais dados, tá vendo? Ele retorna a cidade, o estado, o F e até outros dados como DDD, então é isso aí. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso passar automaticamente o conteúdo dessa célula para cá, né? Para cá. Então, como que eu posso fazer isso? A função que está trazendo com 8 dígitos, né, é justamente essa. Então, eu vou selecionar aqui, tá? Então, Ctrl C. Aqui, eu simplesmente concateno. O que é concatenar? É juntar uma coisa com a outra. Então, abro aspas, tá? Para poder abrir um intervalo aqui. Passo o conteúdo, coloco e comercial. Esse comercial serve para concatenar o conteúdo à esquerda, do viacep.com.br, ws barra, agora eu coloco a função que retorna, pode ver que já colocou em azul aqui, né? Para poder pegar o CEP e ir ajustando com 8 casas à direita, completando com 0 se faltar, tá bom? Se não faltar, ele vai pegar os 8 do jeito que está. E aí eu pressiono Enter. Olha que interessante, esse CEP aqui, se eu alterar, ó, ele vai mudar automaticamente, ó, 012060000, um outro CEP. Pressiono Enter, pode ver que ele altera automaticamente. Esta célula aqui eu posso apagar, tá? Porque eu já passei para cá uma cópia do conteúdo, tá certo? Então, tá tudo certo. Agora aqui eu tenho que preencher esses dados aqui, né? Como que eu faço? Eu utilizo uma outra função, filtro XML. Eu vou filtrar esses dados e trazer somente o que eu preciso. Então, filtro XML, o que eu passo aqui? A célula aonde está o retorno do Web Services, tá? Do viacep. E aqui eu vou até colocar em referência absoluta, e aqui eu coloco qual tag que eu quero, ou seja, qual dado que eu quero. Eu quero o endereço, tá? Pode ver que aqui, onde traz o endereço, é o logradouro. Então eu venho aqui e coloco 2 barras, tá? 2 barras de data, logradouro, entre aspas, tá certo? Sempre entre aspas, tá? Que é o texto que está lá dentro do retorno. Pressiono Enter, certo? Trouxe aqui a Avenida Rio Branco. Aqui eu posso arrastar para as demais, e aqui onde está bairro, né, eu só coloco aqui, ajusto. Trouxe o bairro, aqui cidade é localidade, tá? Ele não traz o nome de cidade, ele traz localidade. E aqui o F. Certo? Bom, o número eu posso colocar o número que eu quiser, tá? Ou seja, o número que realmente refere-se àquele endereço, tá certo? Bom, e esse conteúdo aqui? Eu não quero que ele fique disponível, então eu aplico um formato de número personalizado e coloco aqui 3 vezes o ponto e vírgula, ou seja, eu não quero que ele mostre esse conteúdo sendo positivo, negativo, texto ou número. Ou seja, eu não quero que ele mostre esse conteúdo em nenhuma circunstância, se for positivo, negativo, enfim, seja texto, seja o que for. Então eu venho aqui e clico em OK. Tá? Com isso, esse conteúdo vai ficar oculto. E agora eu posso colocar o CEP que eu quiser. Por exemplo, um CEP que não começa com 0. Pressiono Enter e atualiza automaticamente, tá? Só alterar o número. Então é isso, foi uma aula rápida. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, toque no sininho e não esquece de deixar um like. Eu estou deixando aqui para você também um e-book gratuito, tá? Com muitas dicas profissionais de Excel que eu fiz para você, tanto a diagramação quanto o conteúdo. Baixa lá que é gratuito e vale a pena. E eu vou deixar mais esse vídeo aqui para você aprender mais do Excel. Até lá!